Vítor Batista, Manuel Varandas, Orlando está a faltar, Paulo Carvalho, Lídio Vaz, Manuel Lobo, Ana Fernandes, Paulo Coelho, Rui Mesquita está a faltar, Ana Barroco, Eliana Magalhães. Está aí, Eliana? Belmiro Ferreira, Filipe Pires, Ruto Pacheco, Amélia Machado, Luís Castro estava a faltar, Luís Lopes, está aí, Luís Cordeiro, José Amaro, José Pedro Amaro, Cândido Fernandes, Sr. Cândido, a Teresa Vilariça estava a faltar, Anaísa Ferreira, António Amálio, António Luís Martins, João Geraldes, José Carrasco, Silvina Pereira, Carla Lousão, Carlos Figueira, José Freitas, Francisco Telo Afonso, Fernando Augusto Marcos, Luís Pedro estava a faltar, Conceição Meirinho, Francisco Xavier Martins, Agostinho Fernandes, Maria José Fernandes, Ricardo Marcos, Américo Rodrigues, Alberto Oliveira da Costa, António Frade, Amílcar Machado e Ricardo Garcia. Diga. Quanto número? Com 36. Quanto? 36. Bom. Cândido já está. Não só 37 neste momento. Eu depois escrevi. 37, Bom, vamos então, só para dar aqui também, recebi aqui, portanto, o problema que estará relacionado com o hidroavião em França, que conectou toda a rede europeia, que afetou o Península Ibérica. Não, a rede europeia afetando também a Península Ibérica. E foi em França, portanto. A Polónia também. A Polónia e a Finlândia também estão sempre. Hidroavião, diz aqui. Bom, vamos acreditar que é isto. Hidroavião é França. Não sei, é apenas. Não sei qual foi. Bom, vamos então. Vá, silêncio. Agora é preciso silêncio. Portanto, estávamos no ponto 2.4, que foi finalizado as últimas intervenções, portanto já tinha sido tudo esclarecido, e iríamos proceder à votação do documento que é os dois documentos em conjunto, que é o relatório de gestão e parecer do Revisor Oficial de Contas, portanto, para análise e deliberação. Quem vota contra? Eu posso só antes disso assim? Bom, eu lembrar aqui todos os deputados que isto foi à reunião de Câmara, foi aprovado por unanimidade, independentemente de cada um poder assumir a votação que entender, mas dar essa nota que se calhar é importante. Ok. Portanto, já vai para a votação? O Martins não ia acabar. Pois, exato. É quando eu estava. Então, exatamente. Então. Tomar os trabalhos foram concluídos. Mais um minuto, menos um minuto. Claro. Então, se me permitem, portanto, eu estava agora a confundir um pouco, perdi um pouco o fio à meada da intervenção, mas estava eu a dizer que quando se fala de situação financeira deste executivo que vive um bocado à sombra da execução
herdada no início pelo Executivo do PS, dizer se calhar o mesmo que o PS aqui herdou praticamente a mesma situação financeira de 2013 dos Executivos do PSD, que andaria na ordem dos 4 milhões de euros de positivo. É verdade que durante este período de tempo se extinguiram as dívidas à banca por uma condição normal e, sobretudo, porque durante os 8 anos da gestão socialista não foram contraídos mais nenhum empréstimos, o reflexo de que não foram feitas praticamente mais obras de monta que assim o justificassem. Referir também em relação a essa execução que o PSD herdou algumas obras lançadas principalmente nos últimos 2 anos da gestão do Partido Socialista e pagou-as e ainda assim as conseguiu ir financiar. Muitas delas tinham execuções ou tinham taxas de financiamento ridículas, próximas do zero. É por isso que hoje chegámos a um ponto em que a execução financeira que eu tinha dito já antes do município é praticamente a melhor de sempre, pelo menos é aquela desde que eu me lembro, que está neste momento com um saldo de cerca de 6,5 milhões de euros, já tinha explicado antes. Dizer ao interveniente anterior, Paulo Coelho, que já estamos habituados às 2 intervenções, onde manifesta ser praticamente contra tudo aquilo que este Executivo tem levado a cabo. As contas até estão bem feitas, mas as ideias é que são más. As ideias estão refletidas naquilo que tem sido a execução do plano destes executivos e é visível um pouco por todo o Conselho, com o volume de obras, com o volume de atividades, com o volume de apoios e é um pouco o reflexo de toda a atividade que se vai vivendo. Eu costumo dizer que onde se vê um pouco a vivacidade do Conselho é na zona industrial e depois de uns anos de completo marasmo, onde praticamente não houve uma única construção, hoje temos uma zona industrial de Mogadouro, novamente em arranque, com muitas obras em execução, e isso é um pouco o reflexo também da atividade económica que está a dar novamente sinais de vida e está pujante. Para já nem falar nos apoios, em todas as atividades que o Sr. Presidente já teve o cuidado de referir, de forma bastante pormenorizada, e o que refletem estas contas essencialmente são mais de 20 milhões de euros que o município investiu durante o ano de 2024, um pouco por todo o Conselho, que representa 65% da execução portanto, na de capital, que é aquela que eu entendo que faz a diferença, não são as correntes são aquelas que se pode contar, que são obrigatórias e que é preciso cumprir. Mas de capital, são aquelas que fazem a diferença, 65% é uma taxa que eu considero muito boa, comparativamente com aquelas que eram apresentadas pelo Partido Socialista no passado, que nem sequer chegavam aos 50% em muitos anos. Para concluir, eu acho que, tanto como tivemos já conhecimento, foi aprovado por unanimidade no Executivo. Eu acho que não votar a favor destas contas é não votar a favor de tudo que está em execução neste Conselho, neste momento. Portanto, nós, da nossa parte, votaremos claramente a favor das contas. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vou usar a palavra, então. Muito bem. Relativamente aqui, e ainda bem que falou, porque já sabia que ia falar desta situação e colocar-nos aqui numa situação de eventual entre a espada e a parede, mas não é de todo isso, está a perceber. Portanto, nós temos as nossas discordâncias que são públicas relativamente à orientação do orçamento. Achamos que são muitas obras ao mesmo tempo, algumas de potencial duvidoso e que de facto está um bocado desnivelado. Portanto, os apoios sociais que foram diretos e indiretos que foram citados, muitos já vinham de trás, obviamente, e depois foram ditos quase 1 a 1, mas se somarmos tudo, portanto, só os trabalhos complementares do Matadouro e o pedido de compensação feito, portanto, já ultrapassa a totalidade de todos esses apoios sociais. Portanto, como a nossa orientação e o nosso grupo parlamentar é livre de decidir, dá liberdade de voto, entendemos que as contas estão ainda assim bem feitas, chamamos a atenção por esta, de um momento para o outro, quebra abrupta passou dos 4 milhões para os 900 mil euros na captação de fundos, mas pelas razões citadas, mas obviamente, precisamente por essa questão, é que era importante ter a almofada que se deixou, porque sem essa almofada, o Sr. Presidente
poderia lançar as obras já e chegar-se com o dinheiro à frente e eventualmente ir buscar os fundos, que agradeço-lhe a informação, até agora só do bairro São José é que tiveram confirmação do cofinanciamento, e corrijam-me se estiver errado. Como tal na execução, recorde, Sr. Deputado Martins, então mas não olhou para a execução das despesas de capital? Estou na ordem dos 60%. Okay? Portanto, isso, pronto, aqui foi tudo recorde, o resto sim, se calhar podiam perder sim, mas estas se calhar não foram e lá terão as vossas razões. Pronto, para finalizar, eu entretanto também tinha perdido, mas tínhamos pedido a calendarização ao município por causa das obras do Matador, do Sabor, e a calendarização, eu não queria, o Sr. Presidente já disse, mas estava tudo previsto para acabar até outubro deste ano. Ok, é o que está previsto, mas o que tínhamos visto é a soma do que falta pagar e sentar os trabalhos complementares com o que tem de fundos, é tudo praticamente ela por ela. Portanto, isso só estamos a falar destas obras, não estamos a falar do resto que ainda falta, e Deus queira que não haja aí despesas adicionais. Portanto, nosso trabalho como deputados, tentamos ser, na medida dos nossos conhecimentos, o mais assertivos possíveis e, claro, entendemos com alguma preocupação este aspecto, de um momento para o outro os fundos se irem embora e pronto. Só uma última palavra também para as juntas, que de facto acho que se devia alterar, não digo que seja problema só deste executivo, mas vejo aqui com as transferências para as juntas só de 9.500 euros por só, Brunhoso, até ao máximo de 40.000 euros para outras, acho que podia haver um orçamento um bocadinho mais autónomo para as juntas. Pronto. Só deixar, não estou a dizer que é culpa do Executivo, mas estou a dizer que custa-me um bocado. Como é que as juntas depois podem, são presidentes da junta que dão a cara e exigem-lhes tudo e mais alguma coisa e depois de facto têm poucos fundos. Obrigado. Por isso a orientação de facto que demos foi para a abstenção. As razões são estas, o nosso grupo parlamentar é livre e cada um vota como entender, obviamente. Não obrigamos ninguém. Obrigado. Sr. Presidente, quer preferir também uma palavra? Sr. Presidente, só um minutinho, só mesmo para esclarecer aqui uma dúvida, porque foi posta em causa aqui um valor que eu deixei, que a execução na execução de capital rondou os 64,8%, eu referi 65%, que está mais próximo dos 65% do que os 64%, num valor superior a 20 milhões de euros. Foi isso que eu disse. E até disse era tudo. Se o quiser, não, mas capital. Se quiser comparar 7 milhões. Se quiser, já que anda de andar a pesquisar, pode pesquisar para trás também essa parte das execuções orçamentais na parte do Partido Socialista e verá que raramente andaram acima dos 50%, algumas vezes nem lá chegaram, o que significava andar nos 11, 12 milhões de euros por ano, quando este ano estamos acima dos 20 milhões de euros. É só. Sr. Presidente, pode usar a palavra? Bom, é só para dizer que continuamos a se transmitir. muito bem. Depois de ouvir as palavras do deputado Coelho, permite-me... Lobo. Pois é, está, peço desculpa. Manuel Lobo, quando diz que algumas coisas são desnecessárias, eu deixava-lhe a questão aqui colocada, quais é daquilo que se está a fazer, aquilo que retirar. Era importante, não basta dizer as palavras fora da boca, é preciso dizer às pessoas o que é que deixava de fazer. Quais os apoios que deixava de dar às famílias, à criação de emprego, ao investimento, Falou isso. ou as obras que retiraram. Falou também na questão da manutenção de edifícios. Efetivamente, tenho que dizer, mas isto é uma prática que é corrente no Partido Socialista, é que realmente a memória apaga-se com relativa facilidade. E você também é um exemplo claro de falta de memória, muitas vezes, quando quer, não é? Porque criticar o Executivo, que está no primeiro mandato, depois de 8 anos de governação socialista, em que não gastou um cêntimo em manutenção dos edifícios, e olha, este é um bom exemplo, já estava avariado pelo Lavac, continua. A Casa das Artes está avariado pelo Lavac. A biblioteca já estava assim, já tinha lá os vales. Nada foi feito também. É evidente
Portanto, para manter as coisas é preciso gastar dinheiro. E está-se a tratar disso, enfim, porque é muito dinheiro. Posso dizer que acabei de receber orçamentos que eram na ordem de 1 milhão de euros só para estas 3 edifícios. Persiste como Matadouro. Eu queria dizer que só, com certeza, ouviu o concurso público, ou leu, teve acesso ao concurso público do Matadouro, de Miranda de Douro, que está a iniciar-se em Sandi. Sabe perfeitamente qual é o valor que foi adjudicado. Sabe perfeitamente que vai ter trabalhos a mais também, porque até foi, e que foi mudado de local. E mais, o Mogadouro não foi à banca buscar 4 milhões e meio, ou pedir à banca 4 milhões e meio para fazer o Matadouro. Não, nem o valor chega aí, e com sala de desmanche. Portanto, a obra, naturalmente, nasceu ou foi programada para um determinado sítio, concluiu-se por não estarem criadas as condições de terraplanagem para o implantar ali, procedeu-se normalmente à aprovação da deslocalização para estes lotes e tem trabalhos a mais, tem tido, sim senhor, porque naturalmente não podia prever à data o projetista o aterro que devia levar, o tipo de trabalho que devia levar as fundações. E fundamentalmente estes trabalhos têm a ver com as fundações. Mas eu quero dizer que é rara a obra que não tem trabalhos complementares. A escola vai ter, a cantina teve, e não fomos nós que os aprovamos, ou que os fizemos. Repara, a primeira obra que eu cheguei à Câmara e apanhei com 400 mil euros de trabalhos complementares foi justamente a cantina escolar, que nem pedido do Estado. Portanto, se mediram e que se pagaram. Isto, quem conhece o sistema sabe que isto acontece, há alterações, há medições que não foram bem feitas. A verdade é que os projetos contemplam valores para os trabalhos complementares, valores daquilo que falta, portanto, acresce de acordo com as alíneas que estão referenciadas nos cadernos de encargo, para ser mais os metros de alcatrão, ou os metros de mosaico, ou de escavação. Está lá preços, tem preços para escavação, tem preços para todos esses materiais. E é muito difícil. É muito difícil, até porque as coisas estão muito volúveis, os gabinetes estão entulhados com projetos até à cabeça, os empreiteiros também estão com obras e, portanto, felizmente, Mogadouro, que é uma Câmara que paga atempadamente, a única obra que ficou deserta foi Sá de Castro Vicente, que felizmente pela terceira vez, e à terceira vez foi adjudicada e creio que entrou, como disse o Sr. Presidente da Junta, creio que entrou ontem ou hoje em obra. Portanto, muito, muito satisfaz, está financiada em 200 mil euros e, portanto, o resto a Câmara com certeza terá condições para os pagar. Quer dizer que, enquanto Executivo e Presidente de Câmara, não preocupa nada se tiver que ir à banca. Não preocupa nada. Agora, o que o Conselho precisa deve ser feito. E quanto mais cedo, mais tempo ganha. Isto é como o crédito. O crédito, sabe o que é? É o adiantamento de rendimentos. Portanto, as pessoas também recorrem ao crédito porque querem melhorar a sua vida antecipadamente. Eu também quero que o meu Conselho melhore antecipadamente e dentro daquilo que for comportável. Aliás, sabe perfeitamente que as CCDRs estão a negociar, por exemplo, neste momento, empréstimos com o BEI, a juros altamente bonificados. Pois, se tiver possibilidade, mesmo tendo 4 milhões de euros à ordem, a Câmara Municipal de Mogadouro, aliás, 3 milhões e um abraço, posso dizer. Se puder ir buscar empréstimos BEI a juros baixíssimos, como normalmente são, eu não portarei a levar à Assembleia Municipal e à Câmara para que aprovem a ida e a candidatura a fundos do BEI. Agora, eu, sinceramente, em termos de obras, eu não sei o que é que retiraria. Mas se me sugerir alguma, depois, se calhar, até posso pôr à consideração das pessoas, dos mogadorenses, aquilo que podemos retirar. Em relação à abstenção, votar a favor ou contra, é evidente que aqui todos têm essa pela sua cabeça. Mas é caricato que um líder do partido, da bancada do Partido Socialista, que vê os seus vereadores votarem favoravelmente as contas no Executivo, das duas uma, não estão em sintonia ou não jogam no mesmo clube. As coisas são o que são. Mas ainda com uma agravante.
e que eu acho que votaram em perfeita consciência por uma razão. É que, enquanto governaram com o início do quadro comunitário 2020 até ao final e não conseguiram gastar sequer o FEF da Câmara, portanto, que anda agora na hora dos 14, o máximo que atingiram foi 16, tendo há alguns anos uma execução financeira de 10 milhões e 11 milhões, portanto, isto nem o FEF conseguiram gastar. E sabe porque é que chegaram aos 16 mil? Porque acordaram no último ano e lançaram uma porrada de obras que depois tive que eu fazer, pagar e fazer e financiar. Portanto, o dinheiro que lá estava é o que lá está. Portanto, não foi pelo esse dinheiro. E, como eu lhe disse, do quadro comunitário atual, ainda só se recebeu meio milhão de euros de adiantamento. Tenho dito. Obrigado, Sr. Presidente. Penso que já foi tudo Também quero esclarecido. concluir só, Mas por quer? causa não se fala do voto, que, é claro, a abstenção também de cada um dos deputados também tem que estar relacionada também com o voto do orçamento e, como tal, tiveram também um voto diferente e é por essa razão. Quanto ao resto... O orçamento, está a aprovação de contas. Sim, mas, claro, mas as contas são relativamente aqui, não é? 2024. Para um orçamento relativamente. Pronto, mas como foi dessa razão, quanto ao resto, acho que já fomos explícitos e há aqui ideias diferentes e, como tal, depois teremos a oportunidade, certamente, na campanha de explanar cada uma delas. Eu não sei como é que você numa campanha consegue dizer que o PS fez um bom trabalho gastando 11 milhões, ou 10 milhões, ou 12 milhões. Depois já sabemos. Bom, Sr. Presidente, a campanha é portanto, E passado é irá passado. passar ao Passado é passado. passado. Temos que olhar para a frente. Vamos aqui a debruçar-nos com o orçamento, a execução portanto, da prestação de contas relativamente ao exercício anterior. Portanto, é isso que se trata. Portanto, já foi aqui clarificado, já foram apresentados as devidas dúvidas e pontos de vista. Portanto, vamos passar então a pôr o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, mantenham os braços no ar. Eu também. 10. Posso pode fechar? Sim, também confirma. Portanto, ora, façam as contas. 28 a favor e 10 abstenções. Portanto, foram 10 abstenções, portanto, 28 a favor. Portanto, foi aprovado por maioria. Passamos então agora ao ponto 2.5, que o 2.6 também se correlaciona e o 2.7. Nesse sentido, portanto, como é habitual, vamos discutir os documentos em bloco e depois votamos separadamente cada um destes documentos. Certo? Sim. Então, Sr. Presidente, quer É uma explicação muito dar rápida. uma explicação? É um documento técnico que, no fundo, que reflete a transição de solo de um ano para o outro e que, onde se incluiu aí, expulsou algumas rúbricas que têm a ver essencialmente com concursos que ainda se vão abrir e portanto, e obras que se meteram aqui no PPI, portanto, que não estavam, portanto, que se introduziram. De memória, recordo, por exemplo, 2 campos de pádel que pretendemos construir na Fonte Nova. Também reforçar algumas rubricas, como seja para o museu, para poder abrir o concurso público da obra. Reforçar também, num ano ou noutro, para abrir o concurso das bodegas e do Parque das Lajes. Como sabem, houve um aviso do Parque em que 5 milhões de euros, portanto, em que se fetizou pelos 3 concelhos que estão dentro do Parque, mais o ICNF, mais ou menos em partes iguais, e o que daria 1.200.000 a cada um dos concelhos e 1.200.000 ao ICNF. Acontece que desses 1.200.000, 150.000 cada concelho vai afetá-los a uma candidatura que será promovida pela Douro Superior
de promoção de territórios do parque no seu conjunto, e também da parte do ICNF, que vai afetar a Mugadouro, cerca de 800 mil euros, 2.200.000 do ICNF, para fazer o centro interpretativo do Parque Natural do Douro Internacional, do edifício da Casa dos Magistrados, onde atualmente tem a sede e de onde se retirou o arquivo para debaixo da cantina escolar. Portanto, também entram neste processo. Também se incluiu aqui a porta de entrada do Parque Natural do Douro Internacional, a realizar com terras bombas do Carvalho, portanto, do qual já está o projeto também elaborado, e também do Parque das Lajes de Urroz, e um refinanciamento das bodegas, uma vez que o POCTEP só nos tinha aprovado 600 mil euros para as bodegas. Aquilo é um projeto caríssimo, um projeto que vai rondar os 2 milhões de euros, onde vamos afetar desse aviso também à volta de 1 milhão de euros. Portanto, isso está refletido aqui nestas alterações para pôr a concurso para este ano e para os anos seguintes. Então, após a explicação aqui do Sr. Presidente, vou colocar então aqui um período de pedidos de intervenção sobre estes pontos. Antes disso, espera aí. Posso falar? Não, inscrições. Portanto, já há inscrições? Quem é que se querem inscrever? Que se manifeste. Ninguém quer inscrever-se? Os outros assuntos. Ok. Pronto. Então, sobre este assunto não há pedidos de intervenção. Então passamos à votação em separado. Portanto, 2.5 da Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, segunda alteração modificativa ao orçamento da Receita do ano 2025 para análise e deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.6, também da Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, primeira alteração modificativa ao orçamento da despesa do ano 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.7. Da Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, é a primeira alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimento ou de Investimento do ano 2025 para análise e deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2.8 da divisão de contratualização informática e administrativa, informação referente ao pedido de declaração de interesse municipal. O requerente é a Sociedade de Sucesso Espetacular Limitada para análise e deliberação. Sr. Presidente, não sei se pretende dar umas palavras para a documentação. Portanto, trata-se de um pedido do município que foi alvo do parecer do jurista da Câmara. Portanto, de acordo com o parecer técnico subscrito da Câmara Municipal, deliberou por unanimidade nos termos da legislação em vigor, no fundo, reconhecer o relevante interesse municipal do projeto de investimento de ampliação de exploração pecuária para a produção de leite, a levar efeito na localidade da Vilariça, Concelho de Mugadouro, e remeter à Assembleia Municipal. Portanto, é um alargamento, reconhecer-se o interesse público da proposta do pedido do empresário, creio que é o Maquete, que se chama. Portanto, a exploração de produção de leite é que pretende aumentar. Portanto, ele tem um parecer subjacente a isto do jurista, em que é favorável, não é? E, portanto, foi aprovado também por unanimidade na Câmara Municipal. E tem que a Assembleia também se pronunciar sobre isso. Então, esclarecido. Portanto, está aberto um período então também de pedido de intervenções sobre este ponto. Temos uma intervenção. Deputado Manuel Lobo, deputado parlamentar, pode falar. Pronto, relativamente a este ponto, foi aquele ponto extra, não é, que surgiu. Nós, pelo que tivemos a oportunidade de ver,
No geral, obviamente, que ainda bem que há pessoas com iniciativa e que querem investir, e isso é extremamente importante. Pronto, mas aqui o ponto que eu queria esclarecer, e esclarecer entre todos, mas por que razão é que tem que vir à Assembleia o interesse? É por ir para uma área de incêndio mais risco? Ou, com certeza tem algum projeto submetido. é? E isso não tem a ver então com o risco? Em coerência com as razões de facto Posso direito. explicar, Presidente? É muito simples. O Maquedo quer ampliar, pronto, há uma exploração do Conselho que quer ser ampliada. E a parte para ser ampliada está dentro da faixa de proteção de segurança de 60 metros. Ok? Exatamente, os termos urbanos. Portanto, a Comissão de Coordenação tem que emitir parecer vinculativo. Se fere o Plano Municipal de Defesa Florestal e Condições, já temos, obviamente, que o parecer é negativo. Então a Câmara e a Assembleia têm que declarar interesse municipal para a CCDR emitir parecer favorável. E o aderense poder ampliar a sua É essencial para que possa, tipo uma apesar dessa situação... É tipo uma desafetação. Sim, apesar dessa situação... Dizer que a Carta de Riscos que foi elaborada é muito elaborada e que está em vigor é muito penalizadora para o Conselho. Neste momento, assim, está a rever a situação dos vários municípios, é provável que ainda demore algum tempo. Aliás, hoje de manhã atendi um município que queria construir também no Juncal e não pode construir por causa da Carta de Riscos, não é? Portanto, e que se fosse pela nova carta, portanto, aquilo já estaria limpo, digamos, desse problema. Portanto, a nova carta irá cingir-se mais às arribas do Sabor, portanto, e zonas protegidas, portanto, menos penalizadora para o Conselho. É nessa versão que estamos a trabalhar. Sim, mas só mesmo essa dúvida, porque se estaria aqui, entre aspas, não é bem fugir da lei nem nada, mas por que razão é que tinha que ir à Assembleia para poder conseguir ser aprovado? Se calhar no futuro também terem que haver mais situações destas. Isto é, porque é um plano que colida, portanto, desde a partir do momento que colida, portanto, Nós temos agora um outro investimento, por acaso na freguesia de Castro Vicente, que está pendurado também por causa disto, que é a construção de um hotel de 54, nomeadamente, e portanto que não pode avançar, porque tem um pedido de informação prévio, teve o parecer, creio eu, se não disse a doutora Célia Ramos, favorável, mas condicionado à ultrapassagem de alguns problemas do género deste, não é? Portanto, é um projeto não interessa à pessoa, mas por acaso um casal que quer investir aqui, que casou em Castro Vicente, enfim, seguramente conhecido, portanto, filho de Cavaco Silva, que tem ali uma parcela de 9 hectares, que quer construir ali e está com estes problemas, porque a Carta de Riscos, efetivamente, e ninguém melhor que a Carla conhece, cria uma série de problemas aqui, por isso estamos a rever a nível de 5, ou procurar rever. Se isso ultrapassa, então se esta situação ultrapassa, essa e situação também não temos nada contra. também há um plano que está a ser revisto e que, portanto, este é muito generalista, portanto, diz que não colide sequer com o novo que vem aí, com o conteúdo. Daí tens de pedir o parecer também jurídico. Ok, não, só queríamos ver essa situação. Portanto, então, não havendo mais pedidos de intervenção, vou colocar então à votação. Portanto, estamos no 2.8, é informação referente ao pedido de declaração de interesse municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao 2.9, que é o apoio às freguesias, a União de Freguesias do Conselho de Douro, que é um documento para conhecimento. Se alguém pretender intervir neste ponto, não havendo, passamos então ao ponto 2.10, que é o mapa de apoio à criação de emprego, também um documento para conhecimento. Se alguém se quiser pronunciar.
Não havendo, passamos ao 2.11, que é o documento dos compromissos plurianuais, autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos, também para conhecimento. Alguém quer intervir neste ponto? Não havendo intenções de intervenção, passamos então ao ponto 2.12, que é o mapa de existência de máquinas do Conselho, também para conhecimento. Alguém pretende intervir? Já estão muito fugidas. Lá da primeira São Martinho. Quer, Sr. Presidente, se quer intervir? Se quer. Eu pedi apoio tanto para a intervenção das máquinas nos caminhos, já em setembro do ano passado. Não era obtido qualquer resposta, não sei se continuam algumas variadas que tornam muitos dias. Se quer, Sr. Presidente, se quiser. Eu acho que era. Eu queria também não sequer tudo na queria. Então, é melhor colocar então o documento para o Sr. Presidente É responder. relacionado com isso. Por acaso, relativamente a isto das máquinas, tinha sido um dos pedidos que tínhamos feito e fomos recebidos pelos responsáveis lá na Câmara. E pronto, até vieram com coisas demasiado pormenorizadas. Eu só tinha perguntado se tinham alguma tabela em que dava entrada ao pedido, depois que máquinas é que eram requisitadas e depois quando eram cedidas. Há por ser que nós temos acesso a quando são cedidas. Mas não tínhamos quando foi feito o pedido, precisamente para ver, pronto, não estamos a dizer que acontece, mas pronto, que alguma possa ter pedido depois e teve a máquina antes, só. Pronto. Mas falei lá com o responsável e há aqui, pronto, há situações que as máquinas também não estão sempre a funcionar, quer por avarias, quer por limitações também de recursos humanos, não é? E que de facto deixava a sugestão, de alguma forma, se poder pelo menos contratar pessoas para que as máquinas tivessem, pelo menos, fora estarem variadas, obviamente, mas pelo menos tivessem, imagino, quando vai de férias e depois é o único que opera a bulldozer ou assim, não é? E depois essa fica parada e as juntas precisam, não é? Ainda mais que já vimos também, depois vi mesmo que estavam lá em atraso e já inclusivamente 2023. Mas eles tinham essa noção, estava lá o pedido e foi só isso. Mas alguém quer intervir? Não. Pode? Mas, eu falo também um pouco como presidente de junta e pronto, tenho pedido e às vezes também não sou atendido quando quero, mas compreendo a situação por simples motivos que às vezes pronto, são explicados pelo responsável pelas máquinas. Já tive duas situações, ter a máquina pedida e como foi dito que no dia seguinte estaria disponível e depois acaba por não estar porque tem que atrasar uma semana ou duas ou três. E outras vezes tenho uma máquina pedida e com o telefone a dizer se pode ser feito o trabalho já, resultado disto porque as explicações que me foram dadas. Muitas vezes da gestão do transporte das máquinas, é óbvio que se uma máquina dessas pesadas está, por exemplo, em Urroz e vai para Pereira e eu tenho um serviço pedido em bem posta que fica a meio do caminho, é conveniente depois que para ali um dia ou dois ou três e faça o serviço e depois siga. E a mesma situação também já me aconteceu, que a máquina está numa aldeia e há outra aldeia próxima que requisita a máquina e já estava pedida para outra junta que está mais distante, acaba por ficar mais uns dias para se rentabilizar a questão do transporte. E obviamente que sim, também não tenho as máquinas quando quero, longe disso, e nem às vezes no tempo em que queremos. É uma questão de ir esperando e de ir gerindo da melhor forma, mas deixo essa ressalva dessa parte da compreensão, além pronto, das falhas e dos operadores que são poucos e escassos para a quantidade de máquinas que há essa parte da gestão do transporte que acho que também devemos compreender. Sr. Presidente, ora bem, sobre isto permite Eu acho que, pronto, eu compreendo, claro, que se a máquina está numa freguesia e outra ali próxima, não é, contigua, vai necessitar e acho que sim que se deve gerir essa situação. Mas depois também acho que devia ser tomado em consideração, analisar, não é, anualmente ou semestral, pode ser semestral, seja em 6 meses ou pronto, o período que entenderem e ver realmente para onde é que as máquinas têm andado mais. Ou não é, fazer uma análise e depois,
decidir para onde é que não devem ir. Não é sempre para os mesmos sítios. É evidente. Bom, sobre as máquinas, permitam que diga o seguinte. A Câmara Municipal, esta e a anterior, celebraram um protocolo com as juntas de freguesias, onde delegaram determinadas competências das juntas de freguesia. E por isso se transfere 500 e não sei quantos mil euros para as juntas de freguesia. E na delegação de competências está lá precisamente os caminhos vicinais, isso tudo na delegação de competências, para podermos transferir esse dinheiro. Portanto, à partida, seria uma competência própria das freguesias. Agora, a Câmara tem algumas máquinas. As máquinas funcionam com operadores. E recursos humanos, nomeadamente a nível de motoristas e a nível de operadores, são sempre limitados, nunca chegam para nada. Não é? E depois, ainda bem, no meio do verão, quando se pode fazer serviço, temos que afetar à proteção civil, portanto, fica estritamente ligado quase aos incêndios. Portanto, mas eu estou a olhar para aqui e acredito que estou aqui a olhar, efetivamente, vejo aqui freguesias. Dentro, não digo que não haja alguma que não tenha sido penalizada por isso, mas é uma competência da freguesia. Agora, nós atuámos aonde? Onde foi necessário fazer o verdadeiro serviço da proteção civil. Onde foi? Quintas das Quebradas, fazer os aceiros, fazer... Aliás, recordo-me que Meirinhos teve lá a máquina um mês. Um mês parada. 15 dias parada. Parada. 15 dias parada. Não tinha operador, estava a férias. Pronto, teve lá um mês. Mas aquela zona, que é a zona florestal, com alguns problemas, é que somos obrigados a limpar umas faixas de mata. Portanto, tem andado lá, não sei bem. Por isso vejo aqui Castelo Branco, Estrada Municipal, Castelo Branco. Não sei que tem andado para lá por causa dos aceiros. Mais uma vez, aqui Estevais, Estrada Municipal de Estevais, que é fundamentalmente um serviço que é da competência e obrigatório a Câmara fazer. Agora, de modo geral, elas são distribuídas, não há aqui partidarismo nenhum, mas Castelo Branco foi eleita pelo PS, Zona Industrial. Deixe também ao Sr. Presidente. Portanto, Vilarinha dos Galegos, esteve lá, Estevais, enfim, penso que o serviço é feito. O meu despacho normalmente é a Proteção Civil, que é que tem as máquinas que fazem o serviço para fora, para programar de acordo com as possibilidades. É o despacho que vai para lá. E depois vai de acordo com a organização do serviço do responsável da Proteção Civil. É só para informar. O que nós pedimos foi, portanto, a máquina niveladora e o bulldozer, não é? Porque a minha junta pagou, ainda este ano, cerca de 20 mil euros para a limpeza dos caminhos. Por isso, nós temos feito o nosso trabalho. Só que há certas máquinas, não é? Não é qualquer coisa que tem essas máquinas, as reguladoras, as bulldozers, isso. Agora, no resto da limpeza, nós tratamos disso. Muito bem, uma das competências. Eu recordo, por exemplo, ontem veio comigo uma pessoa solicitar a limpeza do caminho que vai desde o bairro de São José até à zona industrial. Ora, aquilo é um caminho vicinal, não é? É o caminho vicinal. É da responsabilidade da Junta de Freguesia do Governo, não é? Mas vamos ver se é possível, até aproveitando o Alcatrão que vai sair, vão fresar aqui na avenida, vai ser possível dar um jeito àquele caminho. Dentro do possível é isto. Agora, quem controla, quem faz a programação do serviço é o responsável da Proteção Civil. Vai programando de acordo com aquilo que depois temos 4 autocarros e depois são solicitados a permanência. E está-se a adquirir mais. Faltam operadores, porque um dos operadores é motorista e é o único. Tem que contratar mais operadores? Pois está, por isso é que estão grandes Bom, eu acho que este assunto está esclarecido, portanto, é para conhecimento. Passamos então. Atenção.
não nos conseguimos entender. E neste formato é um formato mais de proximidade, é complicado. Claro. Passamos então ao ponto 3, que é o último, que é os outros assuntos. E então está aberto o período de pedidos de intervenção. Portanto, o deputado Paulo Carvalho pode usar a palavra. Vindo na sequência daquilo que o Sr. Presidente estava a falar há bocadinho da nova porta do Parque Natural do Lourenço Nacional, será operacionalização Câmara? Será operacionalização Parque? Eu faço esta pergunta pelo seguinte, porque nós temos em Miradouro já uma porta, que é a porta das terras tras dos montes. Da Terra Fria, que é gerida pela SIC, não é? Pronto. Completamente ao abandono. Está abandonado já há muitos anos. E, portanto, a criação... Abandonado, não sei se está abandonado, porque o executivo anterior, creio eu, que alugou aquele espaço à Boca Festa. É a informação que eu tenho, que aquele espaço está cedido à enfermeira lá, que tem o café. Não será assim, propriamente assim. Aquele espaço é... Não é propriamente assim. Disse a mim que eu fui lá dentro de Sr. Presidente, eu não queria um formato de conversa. Não, é melhor expor a sua ideia. Pronto, a minha ideia é o seguinte. Posso tentar esclarecer, posso estar errado naquilo que eu estou a dizer, mas a cedência dos... Eu gostava que o Presidente ouvisse. A Câmara tem os jogadores. Desculpem lá, estão para resolver. O problema que estão a pedir para as urgências. Sim. Veja-se, se o do Noto ao Zé tem que. Coloque lá. Nós temos um lá embaixo. Cheio de saúde, não tem jogador. Já há uns anos, essa ideia de pedir, Tem que se dar Tem caminho para passar pela cabeça. Nós temos um estado. Bom, já está. Então podemos continuar. Atenção. Vai lá. Atenção. Vamos então dar continuidade. Portanto, era só que estava aqui uma questão a resolver, mas pronto, está a ser Segundo a minha resolvida. informação, o espaço de cima, portanto, o espelho d'água, é alugado a uma pessoa, não interessa quem, com a obrigatoriedade de fazer não é a exploração, mas fazer o acompanhamento e manter a porta da Terra Fria aberta. Acho que é assim. Independentemente de ter sido o executivo anterior a fazer esse aluguer, neste momento é o executivo atual que está a gerir essa situação e, portanto, é consigo que eu tenho que falar. E, portanto, essa porta neste momento não funciona. Okay? Não sei se por obrigatoriedade negligenciada por parte de quem alugou o espaço de restauração, se por parte do Executivo. O que eu quero tentar perceber é se uma nova porta vai ter o mesmo destino da porta que temos neste momento a funcionar ou a não funcionar. Essa é uma pergunta. A segunda, eu não sei se é possível, mas eu digo, este género de Assembleia mais dinâmica parece-me até mais razoável, onde estamos mais interagir mais uns que os outros. Não, é um trabalho muito difícil. Se houvesse um respeito de nós todos, saber respeitar os timings, os tempos de intervenção e conseguíssemos fazer isso, eu sinceramente estou muito satisfeito por ver muito mais gente a participar na sessão do que só aqueles intervencionistas que vão falando. Eu percebo, mas eu ainda não sinto a confiança suficiente para haver uma disciplina aqui capaz de gerir, porque isto é um formato de proximidade, não me desagrada, mas um trabalho de coordenar não seria de todo um trabalho fácil. Não seria, mas era para pensar a forma como gerimos isso.
Podemos estudar, equacionar, estudar modelo, até pode ser, e até pode ser uma sala que tem todas as condições para se poder fazer aqui sessões. E gosto muito desta sala, até porque me diz muito. Mas. Eu acho que, só para acabar, a última coisa que eu queria dizer é que continuamos muito agarrados às críticas do passado. O passado não existe, aconteceu, houve falhas, houve virtudes nos 2 anos de PSD e falhas nos 2 anos de PSD, nos 8 anos de PS e falhas também no PS. Portanto, vamos focar o nosso foco no futuro, realmente, como dizia o Coelho, porque está sempre a acusar o que é que aconteceu, o que é que deixámos, o que é que se fez, o que não fez, não nos leva a lado nenhum. E, portanto, nesse sentido, eu pedia um esforço de todos nós para deixarmos o passado de parte. Este Executivo é o que está a ser analisado. O nosso papel, como tínhamos à Assembleia, é exatamente este: é fiscalizar a ação deste Executivo, não é do passado. E, portanto, façamos isso de forma competente, que é isso que nos obriga a estar aqui, é para isso que fomos eleitos. Não sei se mais alguma intervenção? Está na ilusão? Atenção, está a ver isto? Não é fácil gerir. Atenção. Estão a ver porque é que não seria fácil gerir aqui uma sessão? Falta de procedimento só teve uma forma, era penalizar na senha. Portanto, não tinha outra forma de penalizar a senha de presença. Portanto, acho que não vou conseguir ir por esse caminho. Mas, Sra. Presidente Junta... Pode ser aqui uma sessão em que isto realmente fica mais difícil de controlarmos. Mas para terminar, então, a dizer a todos os presentes que nos próximos dias 9, 10 e 11 de maio vai decorrer aqui em Mogadouro, no Parque Urbano da Ribeira do Jornal, o Festival Observa Arribas. O Festival Observa Arribas é um festival itinerante. O ano passado decorreu em Figueira de Castelo Rodrigo. Este ano decorre aqui na cidade de Mogadouro. É organizado por um conjunto de parceiros. Tem à cabeça a Comissão de Gestão do Parque Natural do Douro Internacional, como os outros municípios que integram o parque, bem como o ICNF, a CCDRN, a IRDES, a CEPEIA e um conjunto de parceiros a nível nacional e locais. Vão ser 3 dias com muitas atividades dedicadas à natureza e à cultura. O programa vai sair hoje, vai ser lançado hoje o novo website, vai-vos chegar o respectivo convite. O dia 9 vai ser todo direcionado para as escolas, mas depois ao longo do dia 10 e dia 11 haverá sempre em permanência atividades para crianças, para quem tiver as crianças pequenas, aqui para a Ana, aqui para o Manuel, aproveitarem e meter a mão na massa. Sim. Temos um conjunto de saídas de campo, quer de observação de aves, quer também de observação ou de interpretação de cultura. Temos também oficinas dentro do parque e posso-vos dizer já que já está confirmado para domingo de manhã uma oficina de salto de Trivargão, onde vai vir estar a melhor padeira do mundo. Seguido depois do workshop relacionado com os cereais tradicionais, a agricultura e a conservação da natureza. Por isso vai ser logo mais. As atividades decorrem todas no Parque da Ribeira do Jornal, exceto uma sábado por volta das 5 da tarde, que vai haver uma aqui no Espaço Origem, que será uma mesa redonda direcionada ao vinho como forma de expressão do território. Seguida depois de uns momentos musicais, haverá também um concerto ainda sábado, que será aqui também no centro da cidade, para não estarmos a perturbar a fauna da Ribeira. Sim, todas as saídas de campo são interpretadas e guiadas. Depois será enviado então todo o programa para que possam participar. Portanto, agradecer poder divulgar pela Assembleia. Sim, para dar também alargar conhecimento e divulgação. Muito obrigado, eu já me esqueci de falar nisso, ainda bem que falaste, e já agora aproveitar também esta oportunidade para dizer que dia 1 de junho está-se a planear, por causa das eleições que tivemos que adiar, a festa de elevação de Mogadouro, a cidade. Portanto, dia 1 de junho,
E estamos ainda a programar, a fazer convites, ver o modelo que vamos usar, mas em princípio teremos é a festa de São Lamé, mas já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Junta de Jogador particular, é o Dia da Criança também, não é? Exatamente. Portanto, articularmos tudo uns com os outros, com o Padre Nelson, se conseguimos fazer a atividade da festa que está concluída às 11 da manhã, ou 11 e pouco, depois seguirá-se o hino nacional cantado pela Cátia Guerreiro, e depois vamos planear as intervenções das figuras que vão ser convidadas a vir a Mogadouro, portanto, e com relevância também nesse processo, e portanto, servindo-se e convidando-se toda a população de Mogadouro. Por isso eu digo aqui aos seus presidentes de junta, vão ser contactados também para o necessário transporte dentro dos nossos limites para transportar as pessoas que queiram vir, façam os vossos convites, portanto vai sair um convite para todas as pessoas do Conselho, claro, pois espero que o Conselho esteja presente, que as freguesias façam as freguesias também, contribuam com o seu trabalho para isso, e para fazermos aqui uma grande comemoração de um facto que quer queiramos, quer não, é um facto histórico. Mas vai chegar a informação atempada a todos vós. Mais alguma questão? Ter colocado, estamos satisfeitos também com as respostas que tivemos. Podemos então encerrar a ordem de trabalhos e passar. Ainda não respondi ao aqui da porta de entrada. A porta de entrada faz parte do financiamento destes 5 milhões do parque. Tem que ser investimentos feitos no parque. Até pode vir a acontecer o mesmo que aquela. Para mim, aquela é que está mal. Aqui na porta de entrada em lado nenhum. Não é? Agora, quem vem de Espanha ter ali um género de. Não posto de turismo 2, também não pode ser, porque tem custos associados, não é? Mas ver se conseguimos arranjar uma maneira de que tenha funcionalidade, seja através dos meios das novas tecnologias, seja através também da presença de pessoas, não é? Agora vamos aproveitar aquele espaço, reformular aquele espaço e quem entra de Espanha em Portugal saber que está a entrar no Parque Natural do Internacional. A simbologia e tudo isso. A semelhança também do que está já em Miranda de Douro. Portanto, em Miranda de Douro também o ponto de entrada também é precisamente na mesma referência, não é? Sim, bom, então passamos então à leitura da ata em minuta para ser votada. Então, ouçam o primeiro secretário da mesa. Pronto. Então, eu vou, com os constrangimentos que tivemos, vou tentar resumir aquilo que foi tratado nesta 18ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2025, pelas 9h30, no auditório da Casa da Cultura, teve lugar a 18ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro, com a seguinte ordem do dia. Período antes da ordem do dia. Após ratificação de alteração da ordem de trabalhos aprovada por unanimidade, passou-se ao ponto 1.1. Ata da 17ª sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2025. Apreciação e deliberação. A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 1.2. Apresentação de propostas de acordo com a linha E do artigo 48 do Regimento da Assembleia Municipal. Proposta de voto de pesar de frente ao falecimento de Sua Santidade Papa Francisco. Voto de louvor ao Dr. Tiago Gil Oliveira e voto de louvor a Federico Vilariça Alvarenga, neste caso atleta desportivo. As propostas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 1.3. Informação da correspondência recebida e expedida. Não se registaram intervenções.
Período 1.4. Período de intervenção do público. Não se registaram intervenções. Ponto 1.5. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico. Neste ponto, usaram da palavra os seguintes membros municipais: Carla Lousão, Presidente da Junta de Castro Vicente; António Martins, líder parlamentar do PSD; Manuel Lobo, líder parlamentar do PS; Belmiro Ferreira, deputado municipal; Paulo Carvalho, deputado municipal. Segunda intervenção, usaram ainda da palavra Paulo Carvalho, deputado municipal; Carla Lousão, Presidente da Junta de Castro Vicente; e António Martins, Presidente da Junta do Imposto, neste caso. Ponto 2.1. Apreciação de informação do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, a linha C do número 2 do artigo 25º e do número 4 do artigo 35º, anexo 1 da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Não houve intervenções. Ponto 2.2. Gabinete do Presidente. Proposta de celebração de acordo de cooperação entre... Houve uma proposta. Não é proposta. É retirar a palavra proposta. Celebração apenas. Sim. Já agora, se calhar antes de continuar, o Ricardo estava a... No final, se calhar, mas podem, porque no ponto anterior o Sr. Presidente da Câmara e a vereadora Márcia Barros também fizeram intervenção. Mas não são da Assembleia. E não conto, pronto, Depois eu ia perguntar no final. É só intervenções dos membros da Assembleia, que o Presidente também falou, respondeu pessoas que também votaram. Depois refletida na ata final. Por isso é que... Nesta minuta é que... Ok, está esclarecido. É só fato o registro de tudo que se passa sinteticamente ou sumariamente dos membros da Assembleia. É o que diz a lei. O Sr. Presidente só está enquanto está aqui para responder à Assembleia. É só essa dúvida. Estou a responder à Assembleia. Ora, o Gabinete do Presidente, posso continuar? Mais alguma observação? Gabinete do Presidente, celebração de acordo de cooperação entre o município de Moadeiro e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, para conhecimento. E é também tirar aqui, não sei se a palavra minuta com cooperação. Não, tira-se. Ponto 2.3. Serviços florestais. Informação referente ao Plano Municipal de Ação Climática Mogadouro para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.4. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, apresentação dos documentos de contas relativos ao ano financeiro de 2024, relatório de gestão e parecer do Revisor Oficial de Contas para análise e deliberação. Intervieram Paulo Ricardo Coelho, deputado municipal do Partido Socialista; António Martins, presidente da Junta de Imposto; Manuel Lobo, presidente do Grupo Parlamentar do PS. Pelas 11h45 foi inesperadamente interrompida a Assembleia por falta de energia, por sua vez implicou a deslocalização dos trabalhos para a Casa das Artes, sendo retomados os trabalhos pelas 12h07, com a presença de 38 membros eleitos, configurando assim a existência de quórum. O assunto foi aprovado por maioria, com 0 votos contra, 10 abstenções e 28 a favor. 0 votos. 0 abstenções. Isso bem. 10 abstenções. 10 abstenções. Ia começar mal, mas disse. Sim. Certo? Está certo, não é? Está certo o que eu digo? Contra 0, 10 abstenções e 28 a favor, não é? Ponto 2.5. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, segundo a alteração modificativa ao Orçamento de Receita do ano 2025, para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.6. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, primeira alteração modificativa ao Orçamento de Despesa do ano 2025, para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade.
Ponto 2.7. Unidade orgânica financeira. Unidade orgânica flexível de Cheiral. Primeira alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2025 para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.8. Divisão de contratualização informática e administrativa. Informação referente ao pedido de declaração de interesse municipal requerente Sociedade de Sucesso Espetacular Limitada para análise e deliberação. Interveio Manuel Lobo, Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.9. Apoio às freguesias, uniões de freguesias do Conselho de Mogadouro para conhecimento. Não houve intervenções. Ponto 2.10. Mapa de apoio à criação de emprego para conhecimento. Não houve intervenções. Ponto 2.11. Compromissos plurianuais. Autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos. Para conhecimento. Não houve intervenções. Ponto 2.12. Mapa de cedências das máquinas no Conselho para conhecimento. Interveio a Presidente da Junta de São Martinho, Manuel Lobo, Presidente do Parlamentar do PS, António Martins, na qualidade de Presidente da Junta de Imposta. Outros assuntos. Paulo Carvalho, Deputado Municipal, e Carlos Lousão, Presidente da Junta de Castro Vicente. É isso que nos ofereceu registrar. Depois de ler então a ata em minuta, se alguém tiver algo a acrescentar ou a indicar, então vou colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Presidente, só dá mais uma informação. Sim, sim. Portanto, não sei, talvez não, já se tenha percebido. Atenção. A maior parte talvez não, mas como se tinha celebrado o protocolo com o Hospital Terra Quente de Mirandela, portanto, informar que esta semana anterior deram início às obras de reabilitação da cantina escolar, estamos já a execução. Portanto, a honrar, digamos, um protocolo que se celebrou, dando como indicação que em 18 de julho, a partir do dia 18 de julho, estaria em condições até de se efetuar as primeiras consultas. Vamos ver se para julho, que seja em setembro ou outubro, o que é importante é que está a avançar. Bom, então. Acaba de ter uma informação à partida com serviços externos, possivelmente de França. Espera, deixe-me encerrar. Encerro a sessão e depois dá-nos esta informação. Uma vez que é extra reunião. Portanto, não havendo então. Estão tratados todos os pontos. Portanto, encerramos então a 18ª sessão ordinária da Assembleia Municipal e com votos do resto. Bom dia a todos.